Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 107 de Língua Portuguesa para o sexto ano. E na aula de hoje nós vamos continuar os nossos estudos sobre os verbos e nós vamos estudar sobre os tipos de futuro. E os objetivos para a nossa aula são conhecer quais são os tipos de futuro, estabelecer as diferenças que há entre esses tipos de futuro e que vocês saibam utilizar corretamente essas flexões de tipos de futuro, tá certo? Gente, peguem lá o caderno de vocês, abram na matéria de português, como a prof sempre orienta, né? Separa lápis, caneta, borracha, para que vocês vão anotando durante a aula o conteúdo que vai ajudá-los a resolver os exercícios lá no finalzinho da aula, tá bom? Então vamos relembrar o que é o futuro que nós já estudamos anteriormente, para daí na sequência nós estabelecermos quais são os tipos de futuro e as diferenças entre eles, tá? Então se nós estamos falando em verbos no futuro, o que é o futuro? Algo que ainda irá acontecer. Então, sempre que um verbo indicar algo que vai acontecer depois do momento da fala ou da escrita, nós estamos nos referindo ao futuro. E aqui eu trouxe 3 exemplos para vocês verem isso na prática. Então, olhem só. No início do dia, ninguém podia imaginar que haveria um incêndio. Olha o verbo aqui, haveria. Isso indica uma ação futura, né? Algo que ainda vai acontecer. O que ainda vai acontecer? O incêndio, né? Percebam que a ação está sendo dita que talvez aconteça depois do momento da fala ou da escrita. Então, nós temos o tempo futuro deste verbo. Mesma coisa no segundo exemplo, olhem só. Nós gostaríamos muito de estar presentes no evento, uma ação futura, né, que ainda vai acontecer. E o terceiro exemplo, eu tocaria guitarra num conjunto se tivesse essa oportunidade. Ó, tocaria, uma ação que ainda vai acontecer. Então, isso sempre indica que é futuro o tempo do verbo, ok? Agora nós vamos começar a diferenciar os tipos de futuro. O primeiro que nós vamos ver é o futuro do pretérito. Prof, futuro do pretérito? Futuro do passado? Isso mesmo, porque o pretérito é o passado, né? Então, o que é esse futuro do pretérito? Como é que eu sei que o verbo está no futuro do pretérito? Quando ele tiver a seguinte função. Ele vai indicar algo que só ocorreria lá no futuro mediante uma condição. Esse futuro ele pode ser simples e composto. Tá? Nós vamos começar pelo futuro do pretérito simples e depois nós vamos para o composto. Então, olhem só o futuro do pretérito simples. Nós cantaríamos na festa de aniversário da Luísa se nos convidassem. Estão percebendo que eu estou me referindo, através do verbo cantaríamos, a algo que poderia acontecer no futuro mediante uma condição? Esse é o futuro do pretérito. Nós cantaríamos lá na festa se nos convidassem. Se nós não formos convidados, nós nem vamos à festa e nem vamos cantar nessa festa, né? Então, é uma ação futura que só vai acontecer mediante uma condição, tá certo? Esse é o futuro do pretérito. Esse aqui é o tempo simples, porque é composto por apenas um verbo, tá? O composto ele vai ser formado por uma locução verbal, nós já vamos ver, né? Olha um outro exemplo. Eu iria para a praia se fizesse sol. Estão percebendo que a ação futura está condicionada a acontecer mediante uma condição, né? Mediante algo ser realizado, acontecer, enfim, né? Se tiver sol,
nós iremos à praia, se não tiver, não vamos, né? Ele faria uma torta de cereja para o café, caso tivesse os ingredientes. Novamente, a ação futura só vai acontecer mediante uma condição. Se tiver os ingredientes, vai sair torta. Caso não tenha, não tem torta nenhuma, perceberam? Então, esse é o futuro do pretérito. Uma ação que pode acontecer no futuro mediante uma condição. Se essa condição não acontecer, ela não vai ser realizada, tá? O futuro do pretérito composto também vai indicar uma possibilidade de uma ação, né? Indicando uma incerteza, uma surpresa, uma indignação. E como eu falei para vocês, o tempo composto desse futuro do pretérito, ele é formado por mais de um verbo. Pelo verbo principal e pelo verbo auxiliar. O verbo auxiliar é o verbo ter, que ele é conjugado no futuro do pretérito simples do indicativo, que é uma certeza, tá? Mais o verbo principal que aparece no particípio, indicando uma ação já concluída. Então, olhem só. Na prática, né? Teria dito a verdade se pudesse. Ó, teria o verbo ter conjugado no futuro do pretérito simples lá do indicativo. Dito é o verbo principal que aparece no particípio, né? Quando eu digo assim, foi dito aos alunos para não correrem no galpão, por exemplo, né? É uma ação que já está concluída. Por isso que eu disse para vocês que o particípio indica uma ação concluída. Mas aqui nós temos a junção do verbo auxiliar ter, conjugado no futuro do pretérito simples do indicativo, mais o verbo principal que está no particípio, formando desse modo o futuro do pretérito composto. Olhem só, teria dito a verdade se pudesse. Tenho certeza que a ação aconteceu? Não, ela é uma incerteza, ó. Teria dito. Se acontecesse, seria uma ação concluída e realizada, certo? Esse é o futuro do pretérito também, mas ele é composto, porque eu tenho dois verbos, né, compondo esse tempo, ok? Mais um exemplo. Aqueles garotos teriam ajudado se tivesses pedido. Novamente, o verbo ter, que eu conjuguei no futuro do pretérito, né, simples, lá do indicativo, ó. Teriam, porque é os garotos, que é eles. Ajudado está como verbo principal, indicando o particípio, né, ó. Teriam ajudado se tivesse pedido. Não pediu, né, o pedido não foi feito, ninguém ajudou. Mais outro exemplo. Ele teria feito a comida essa noite, caso tivesse aqui. Como ele não esteve lá, ele não fez a comida. Novamente, esse futuro do pretérito composto, ele está sendo formado pelo verbo ter, né, no pretérito simples, lá do indicativo, mais o verbo principal no particípio. Esse é o futuro do pretérito composto, tá? Então, só lembrando. Nós temos o futuro do pretérito simples, né? Composto por um verbo só, indicando uma ação no futuro que vai acontecer mediante uma condição. E mesma coisa aqui, né? Eu tenho novamente uma ação que pode acontecer no futuro mediante uma condição, mas agora ele é formado pelo verbo auxiliar, o verbo ter, conjugado lá no futuro do pretérito simples do indicativo, mais o verbo principal também conjugado no particípio, tá bom? E o futuro do presente do indicativo, né? Então, nós já vimos o futuro do pretérito, que é o do passado, e agora o futuro do presente. Então, como é que eu sei a diferença? Enquanto o futuro do pretérito indicava uma ação que poderia acontecer no passado mediante uma condição, o futuro do presente, ele vai indicar uma ação que certamente acontecerá no futuro. Esse não precisa de condição.
Eu estou garantindo que a ação aconteça, tá? E esse também pode ser simples ou composto. Olhem só o simples. Na saída, eu estarei na porta da escola. Vejam que agora o verbo estarei, ele está indicando uma certeza da ação. Quando eu digo assim, ó, na saída, eu estarei na porta da escola, pode ter certeza que eu vou estar lá, né? Não é mais uma ação futura que pode ou não acontecer, como nós vimos aqui, né? O futuro do pretérito é uma ação que pode acontecer no futuro mediante uma condição. O futuro do presente é uma ação que certamente acontecerá no futuro, é uma certeza daquilo, certo? Mais um exemplo. Esta noite, nós comeremos salada e sopa. É uma certeza. Se combina, não sei, uns vão dizer que combina, outros que não. Um vai comer só sopa, outro não vai comer nada, né? Mas enfim, a certeza é que nesse jantar terá esses dois pratos, né? Salada e sopa. Mais um exemplo. Viviane sairá do emprego em breve. Percebam que é uma certeza dessa ação no futuro? É a certeza que ela vai sair do trabalho, né? Mas é uma ação que ainda vai acontecer. Esse é o futuro do presente do indicativo, certo? Simples, né? Vamos ao composto agora. Então, novamente, nós teremos uma ação que certamente vai acontecer no futuro, mas desta vez, essa ação vai ser formada por uma locução verbal, ou seja, dois verbos que vão indicar uma ação. E aqui eu fiz o seguinte. Eu fiz um comparativo do futuro do presente simples com o futuro do presente composto, para vocês verem a diferença entre o simples e o composto. Olhem só, choverá no final de semana. É uma ação que certamente acontecerá no futuro, futuro do presente. Mas é simples porque tem um verbo só, né? Transformando essa oração numa locução verbal, né, numa frase com locução verbal, eu posso ter a seguinte construção. Vai chover no final de semana. E notem que também a expressão vai chover está indicando uma ação que certamente acontecerá no futuro. Mas agora é o futuro do presente composto, porque eu tenho dois verbos, o verbo vai e o verbo chover. Mas é a mesma coisa se eu digo choverá no final de semana ou vai chover no final de semana, né? Os dois modos, tanto simples quanto composto, estão indicando ações que certamente acontecerão no futuro. E essa é a característica do futuro do presente, ok? Mais um exemplo? Daremos os recados no auditório. Futuro do presente simples, por quê? Está indicando uma ação que certamente vai acontecer, né? Daremos os recados no auditório. Mas é composto, essa ação é composta apenas por um verbo. Para eu formar o futuro do presente composto, eu preciso de uma locução. Então, eu vou precisar de dois verbos. Como é que a prof fez? Vamos dar os recados no auditório. Ou iremos dar os recados no auditório. Sempre que eu tiver dois verbos indicando uma ação que certamente acontecerá lá no futuro, é o futuro do presente composto. Um verbo só, futuro do presente simples. Beleza, gente? Anotem lá, né? Para não esquecer. E ter essa diferença bem clara lá na cabecinha de vocês, tá? E agora, é bem comum a gente, né, confundir o futuro do presente com o futuro do pretérito. Então, aqui novamente a prof fez um paralelo entre os dois para vocês perceberem claramente que o futuro do presente indica uma ação que certamente acontecerá, uma certeza daquilo ocorrer no futuro, enquanto que o futuro do pretérito vai indicar uma ação que vai acontecer mediante uma condição. Talvez ela nem aconteça, ela pode acontecer no futuro. Olhem só. Ela ensinará todos os dias, é uma certeza de que isso vai acontecer no futuro. Agora, quando eu digo assim, ela ensinaria todos os dias, se pudesse, já não é mais certeza de que isso vai acontecer no futuro. Perceberam a diferença?
futuro do presente, certeza da ação futura. Futuro do pretérito, talvez a ação aconteça no futuro. Precisa de uma condição para que ela ocorra, né? Ó, outro exemplo. Ele poderá ir com vocês ao cinema. É certeza que a pessoa vai com vocês ao cinema lá no futuro, né? Agora, quando eu digo assim, ele poderia ir com vocês ao cinema se tivesse aberto, ou a condição para a ação futura acontecer, o cinema estar aberto. Então, esse é o futuro do pretérito. É uma ação que pode acontecer no futuro, porque ela está condicionada a uma situação. Tranquilo? Aqui a prof deixou uma tabelinha de uma conjugação verbal para vocês terem a noção, né, de diferença entre o presente e também o futuro do presente e o futuro do pretérito, né? Então, se no presente eu tenho o verbo tomar conjugado na primeira pessoa do singular dizendo eu tomo um café todos os dias, né? Presente. Eu tomarei um café todos os dias. Futuro do presente é uma ação que certamente acontecerá. Se eu digo eu tomarei um café todos os dias, certeza que eu vou tomar um cafezinho todo dia, né? Agora, se eu digo assim, eu tomaria um café todos os dias se tivesse pó. Vai que um dia não tem, daí não dá para fazer o cafezinho, né? Então, perceberam que o futuro do pretérito é uma ação que pode acontecer porque ela está condicionada a uma situação? Então, sempre lembrem disso. Futuro do presente, certeza que aquilo vai acontecer no futuro. Futuro do pretérito, a ação vai acontecer mediante uma condição. Tranquilo? Acho que sim, né? Não esqueça então, né? Os meninos estudaram sobre os tempos verbais, indica uma certeza, é futuro do pretérito perfeito. Os meninos estudarão sobre os tempos verbais, verbo no futuro do presente, porque tem muita confusão entre estudaram e estudarão, né? Já que nós estamos falando em futuro do presente e futuro do pretérito, não custa lembrar que estudarão é futuro, que estudaram é pretérito, é passado, tá certo? Para não fazer o AOTIL no lugar do AM, tá? Só um lembretezinho, já que nós estamos falando em futuro do presente, tá bom? E agora nós temos ainda o futuro do subjuntivo, né? Nós já vimos o futuro do presente, o futuro do pretérito e agora nós vamos para o futuro do subjuntivo. O que é isso, professora? Esse tipo de verbo, ele também vai indicar uma possibilidade de algo acontecer para representar uma ação que ainda não aconteceu, mas tem chance de acontecer no futuro, tá? Não é mediante uma condição. A ação pode acontecer, ainda não aconteceu, mas tem chance. Entenderam? Vamos ver, ó. Quando ele ensinar matemática ao Miguel, eu ficarei mais tranquila. A possibilidade de algo acontecer, qual é a possibilidade aqui? Eu ficar tranquila. A possibilidade é eu ficar tranquila. Mas isso só vai acontecer mediante alguém ensinar matemática para o Miguel. Se isso não acontecer, eu não vou ficar tranquila. Perceberam? Ele vai indicar uma possibilidade de algo acontecer quando ele ensinar matemática para o Miguel. É certeza que ele vai ensinar para o Miguel? Não é. Quando ele ensinar, ó, a possibilidade. Perceberam? Representa algo que ainda não aconteceu no futuro? Sim. Alguém já ensinou matemática para o Miguel? Ainda não. Perceberam? Terceiro item que nós precisamos entender. Tem chance disso acontecer? Tem, né? E se isso acontecer, eu ficarei mais tranquila. Outro exemplo. Quando eu estudar, tirarei uma nota melhor. Tem possibilidade disso acontecer? Sim. Já aconteceu? Ainda não. Eu não estudei ainda e nem tirei nota melhor ainda. Perceberam?
Esse é o futuro do subjuntivo. Ele indica a possibilidade de algo acontecer. Talvez isso aconteça, talvez não aconteça, mas tem chance de acontecer, certo? Futuro do subjuntivo. O subjuntivo tem a característica de indicar uma dúvida, uma possibilidade, uma hipótese, o talvez, certo? Resumindo então, o que é que nós estudamos? O futuro do pretérito indica algo que só aconteceria lá no futuro mediante uma condição. O futuro do presente, a ação que certamente vai acontecer no futuro, não resta dúvida. E o futuro do subjuntivo, que é o último que nós acabamos de ver, indica uma possibilidade de que algo aconteça, mas isso ainda não aconteceu, mas tem chance de acontecer, tá certo, gente? Anotem um resuminho para vocês terem lá no caderno. Põe um exemplo para vocês compreenderem, tá? Porque agora chegou a hora de vocês fazerem a atividade sobre o que nós acabamos de estudar, tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês que me acompanharam até aqui. Muito obrigada e eu vejo vocês numa próxima aula. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.